Fala galera, hoje é dia de The Boys Volume 2, parte 1. É uma história da Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por Derek Robertson no ano de 2007. Depois da apresentação do grupo dos rapazes, os arcos Mandando Ver e O Glorioso Plano de 5 anos são o segundo volume de histórias desse mundo de supers não tão heróis assim. Mas acontece que os dois arcos são histórias sem muita ligação entre si e ambos têm muitas informações. Por isso eu decidi separar esse volume em dois vídeos. Então nessa primeira parte o foco é o arco Mandando Ver. E sobre a HQ, The Boys é um quadrinho não recomendado para menores de 18 anos. Então eu vou censurar muita coisa nesse vídeo, vou evitar palavras ditas na própria HQ, vou mudar alguns termos e tentar deixar tudo de forma mais amigável. Então se você tem menos de 18 anos, não leia o quadrinho, fica só com o vídeo. E lembrando que, por ser o volume 2, é bem interessante você conhecer o volume 1, que eu já fiz vídeo aqui e vai ter o link na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta pra esse daqui. Mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa num consultório psiquiátrico, onde um super chamado Technoman revela que vem tendo problemas. E atualmente passou a ter desejos incontroláveis por todo tipo de pessoa e até de coisa. Ele faz parte da segunda maior equipe de super-heróis do mundo, a Liga da Revanche. E até mesmo numa das viagens do grupo, ele tentou atacar um companheiro de equipe em pleno voo. E por isso foi afastado temporariamente. Ele já fez isso com os buracos da sua caverna, o escapamento do seu tecnomóvel e até mesmo com a chinchila da sua irmã. Ele passou a sentir esse descontrole pouco tempo depois de uma batalha contra um vilão que usava radiação. Talvez essa fosse a causa ou era algo mais psicológico, por isso precisava de ajuda para se controlar. Então o psicólogo sai para buscar a sua agenda e diz que vai tratá-lo, mas o Technoman fica sozinho com o gato do médico. E quando o psiquiatra volta para a sala, o gato corre assustado. Pelo que houve ali então, o Technoman é expulso do consultório. Enquanto isso, os rapazes passam a atuar no dia a dia fazendo o controle dos supers que abusam do seu status ou poder. Eles têm um quartel cedido pela CIA, onde o francês e a fêmea estão sempre juntos. Inclusive, quando Hugh chega pro seu dia de trabalho, ele pergunta pro LM qual o verdadeiro nome daqueles dois. E o LM responde que é francês e fêmea. Eles não sabem praticamente nada sobre aqueles dois, apenas que a fêmea trabalhou para a máfia e é extremamente violenta. Então era ótimo ter ela do seu lado em vez de estar contra ela. E o francês é o único que a entende e consegue se comunicar. Aproveitando a conversa, o LM dá um presente para Hugh deixado por Billy. Um sobretudo preto como todos os outros usam. É como se fosse o seu uniforme oficial. Logo em seguida, Hugh sai e vai ao encontro de Billy Butcher, que o leva até uma loja de quadrinhos porque quer lhe apresentar a alguém. Quando eles entram, conhecem os dois irmãos atendentes, mas não é eles que Hugh precisa conhecer. Assim, os rapazes precisam esperar até serem liberados. Enquanto isso, eles observam aquelas centenas de HQs dos supers desse mundo. Acontece que todas aquelas histórias é como se fosse uma amostra do heroísmo daqueles seres. Ali nos quadrinhos, eles são totalmente heróicos, enquanto na vida são na verdade totalmente inescrupulosos. Liberados para descer, eles vão ao encontro de um homem que não tem um nome. Ele tem uma lenda. Ele é uma lenda. E é assim que se referem a ele, a lenda. A lenda é um homem idoso, alguém que trabalhou a vida toda, desde o surgimento dos supers, como editor-chefe dessas revistas em quadrinhos. E para escrever sobre essas histórias, ele sabe a história real de cada um deles. O Lenda conhece tudo sobre todos. Ele chamou Billy porque ele lhe deve favores, e agora ele precisa cobrar um. O neto da sua irmã
foi assassinado. Um jovem homossexual que apareceu caído do alto de um prédio na cidade. E eles acreditam que um super esteja envolvido. O seu nome, no original, é Swingwing. E ele é o antigo parceiro mirim do Technoman. O Technoman tem um parceiro mirim atual, que é o Lépido. Mas esse é o segundo a usar esse manto. O Swingwing foi o primeiro. Inclusive, quando o Technoman volta para sua Tecnocaverna, o Lépido tava lá. E pelo seu atual distúrbio, o Technoman prefere mandar o Lépido numa missão pelo mundo conhecendo outras equipes, evitando que o pior aconteça com ele ali. O Swingwing é um super que tá sempre apoiando causas LGBT. E o garoto, o neto da irmã do Lenda, era Stephen Rubenstein, um jovem de 18 anos, homossexual e sem nenhum tipo de problema ou vício. Então eles precisam entender qual era a relação entre eles. Hugh e Billy percebem que os policiais fizeram uma investigação inicial, mas simplesmente abandonaram aquilo. Então os dois precisam começar por ali, pelas pessoas que foram interrogadas sobre o caso. Isso os leva até um bar chamado Galo Rosado. E o barman Paul Drake é quem tinha sido interrogado antes. Ele conhecia Stephen. Mas os rapazes, se apresentando como policiais vindos da Inglaterra, não querem saber sobre o Stephen. Eles querem saber sobre o Swingwing. Isso deixa Drake espantado porque ninguém tinha perguntado sobre ele até agora. Próximo deles, um homem se incomoda com esse assunto, dizendo que o garoto parece ter voltado dos mortos para atormentá-los de novo. Esse homem é Max, o namorado de Paul, que sai irritado dali. Acontece que Stephen era interessado em Drake e ele lhe deu espaço para conversa. Mas não aconteceu nada demais, eles iam juntos para algumas reuniões e palestras do Swingwing, porque o Stephen era vidrado nele. O herói conversava muito com a comunidade LGBT, mas quem não era muito amigável com eles era o seu parceiro, o Technoman. Poucas vezes ele apareceu junto, para mostrar que tinham mais heróis que apoiavam a causa, mas o Technoman parecia ter nojo deles. Assim, ele passa a ser um suspeito. Enquanto isso, o Technoman está tendo cada vez mais problemas de descontrole. Ele atacou seu mordomo Thomas, que o abandona depois de 37 anos servindo a família. Thomas promete que não vai contar a ninguém sobre isso, mas mesmo assim ele vai embora. O Technoman, inclusive, chegou a atacar o Black Noir numa festa da Vault. Era claro que o seu descontrole estava cada vez maior. E para piorar, Billy e Hugh aparecem bem na porta da sua mansão. O Technoman é um dos poucos supers que nunca fez algo criminoso, nunca precisou ser investigado, mesmo Billy sabendo da sua identidade há anos, porque um outro super acabou revelando várias identidades num interrogatório. Mas agora, ele era suspeito do assassinato de Stephen Rubenstein. E invadindo diretamente a sua caverna secreta, os rapazes começam a interrogá-lo. Na verdade, Billy o interroga, porque Hugh pede para ir ao banheiro. Acontece que não existe nenhuma prova ou algo que coloque a culpa no Technoman. A única coisa que Billy tem para questioná-lo é que ele talvez seja homofóbico. Mas o Technoman diz que não, que ele fica um pouco desconfortável, mas não ao ponto do nojo como o acusaram. Tanto que o seu antigo parceiro mirim, o Swingwing, é gay e apoiador da causa. Billy quer saber onde está o seu ex-parceiro. Mas o Technoman diz que não sabe e, sem mais paciência, manda Billy pra fora dali. Enquanto Hugh, que tentou ir ao banheiro e não conseguiu, não resistiu e deixou algo por ali na caverna mesmo. No quartel dos rapazes, enquanto todos dão risada do que Hugh deixou pra trás, ele recebe uma ligação de Paul Drake, o barman, dizendo que pode ter mais informações sobre o caso. Assim, Hugh vai até lá. E o namorado de Drake, Max, diz que ele viu o Swingwing sem o uniforme um dia e sabia onde encontrá-lo. Então, por ciúmes de Stephen com o seu namorado, para tentar afastá-lo, Max lhe disse o local e Stephen foi para lá atrás do seu ídolo. Inclusive o local era próximo do prédio onde Stephen foi encontrado morto. Quando Hugh volta para contar isso aos rapazes, ele vê que são eles quem tem uma novidade. O mordomo do Technoman não guardou segredo sobre o herói.
Ele vendeu para a mídia a sua identidade secreta e a notícia de que o Technoman o atacou. Ou seja, ele era homossexual. Então a explicação para o Technoman ter ficado incomodado ou com nojo naquelas reuniões era talvez porque o Swing Wing estava ali falando com eles. O Technoman deve ter ficado com ciúmes. Então isso poderia ser uma possibilidade de que ele fosse o culpado da morte de Stephen Rubinstein mesmo. Os rapazes então precisam voltar para interrogá-lo mais uma vez, mas Hugh se preocupa já que o Technoman é um super. Mas Billy revela que na verdade não. O Technoman é só um cara rico numa armadura tecnológica. Com o surgimento dos supers, ele só queria fazer parte daquilo. Ele não tem o composto V no seu sangue. Então se o tirassem da armadura, ele ficaria indefeso. Billy e Hugh partem para a Tecnocaverna mais uma vez. E ali o Technoman se assusta e se irrita ao vê-los. Ele se prepara para atacar. Mas dessa vez, os rapazes têm reforço. A fêmea estava lá. E facilmente ela destrói aquela armadura e espanca o Technoman. Billy e Hugh o interrogam, mas descobrem que o Technoman nunca nem conheceu Stephen Rubinstein. E ele mentiu sobre algo. O Swing Wing não era homossexual. Ele só falou isso porque estava com raiva do seu ex-parceiro, que contou sobre os seus distúrbios atuais ao Seth, evitando que ele pudesse fazer parte da grande equipe de supers em algum momento. Inclusive, ele pode provar isso, porque eles dois já tiveram alguns encontros com uma anti-heroína, a Felina. Sem ligação entre o Technoman e o assassinato, o Swing Wing era o próximo da lista. E agora, conseguindo seu endereço, eles partem até o seu apartamento, onde Billy e Hugh o surpreendem. Rapidamente, quando o Swing Wing chega, Hugh o questiona sobre o que houve com Stephen Rubinstein. O Super diz que não sabe quem é esse Stephen, mas os rapazes sabem que eles se conheciam sim. Então quando Hugh o confronta, cada vez mais irritado com tudo isso, o Swing Wing o ataca e corre. Ele vai até o topo do prédio, onde começa a colocar o seu jato para voar dali, mas Hugh o segue extremamente irritado com o descaso da morte de Stephen. E Billy fica para trás, deixando Hugh sozinho para liberar aquela raiva. Os dois entram em conflito e Hugh, ainda com efeitos do composto V no corpo, quebra o nariz do Swing Wing e encurralado então, ele conta o que houve. Stephen Rubinstein encontrou o Swing Wing no topo de um motel onde ele trocava o seu uniforme e ali o viu sem a máscara. Mas isso não foi o problema. Os dois começaram a conversar e Stephen contou sobre a sua vida, como tinha se assumido há pouco tempo e apreciava o apoio que o Swing Wing dava à comunidade. E ele diz que tinha sentimentos por alguém, mas não tinha coragem de dizer por medo da rejeição. Então Swing Wing o incentiva. Ele deveria conversar com essa pessoa, deveria contar o que sente. E acontece que Stephen diz que essa pessoa era o próprio Swing Wing. Nesse momento, o Swing Wing se descontrola. Ele se irrita e fica enojado, afastando Stephen de forma homofóbica. Mas eles estavam no topo de um prédio e ao afastá-lo, Stephen foi jogado do topo, caindo até a sua morte. O Swing Wing mostrava apoio à comunidade LGBT, mas isso é o que os seus patrocinadores queriam, o que seus empresários lhe ordenavam, era o que o deixava popular, que aumentava sua visibilidade lhe dando contratos. Mas o suporte que ele dava era falso, orquestrado para ganhar dinheiro, para mostrar para a mídia. Aquilo era tudo uma fachada. No fundo, ele os odiava, assim como acontece com muita gente. Depois da confissão, Billy Butcher deixa o Swing Wing vivo, dizendo que ele vai carregar esse peso agora, e vai servir de informante aos rapazes, até ele decidir quando o garoto vai ser útil. Mas discretamente, Billy tira um parafuso do seu jato. Depois de resolver o caso, Billy elogia Hugh por ver o seu amadurecimento, e por ele ter até mesmo percebido coisas que Billy deixou passar. Mas Hugh diz que se lamenta que o neto da irmã do Lenda não teve nem sequer justiça pelo que lhe aconteceu. Só que Billy diz que o Lenda não tem irmã.
Ele lhes passou essa missão talvez por sentir empatia em ver um garoto jovem de 18 anos que tinha morrido e ninguém se importava só por causa da sua sexualidade. Uma semana depois, Hugh conta para Paul Drake sobre a resolução do caso e conversam sobre uma notícia de que o Swing Wing tinha morrido alguns dias antes num combate. Mas a verdade é que ele morreu porque o seu jato quebrou. O Swing Wing morreu caindo de uma grande altura, assim como Stephen. Mas ninguém soube disso porque a morte dos Supers são sempre acobertadas. Depois de tudo resolvido, vemos o Technoman andando pelas ruas, desanimado, desistindo de ser um herói por tudo que aconteceu com ele. Quando de repente, ele vê um carrinho de mão cheio de tijolos caindo na direção de uma mulher com o seu bebê, e ele se joga para salvá-la. Logo em seguida, meteoros começam a cair e criar o caos na cidade. Não tem ninguém para resolver isso nesse momento, então o Technoman mais uma vez coloca sua armadura tecnológica e vai até o espaço. Um gigantesco meteoro poderia acabar com o planeta, mas ele tinha uma fenda biológica. Então esse só poderia ser um trabalho pro Technoman. O Technoman ataca aquela rocha entrando na sua fenda, e com todo o seu poder, o meteoro explode. O Technoman morre nesse processo, mas ele salvou o mundo. O Technoman era um herói. Só que tudo isso não aconteceu de verdade. O Technoman foi atingido por aquele carrinho com tijolos, e ele alucinou tudo isso com o meteoro antes de morrer. Acontece que na autópsia foi encontrado um gigantesco tumor no cérebro dele, e era isso que lhe causava todo o descontrole. E se não fosse por isso, talvez o Technoman realmente poderia ter sido um herói. Mas Billy diz para Hugh que isso já não importa mais. Ele tem que se preocupar agora com aprender algumas palavras em russo, porque amanhã eles partirão para mais um caso com os Supers. Dessa vez em Moscou. E é desse jeito que termina a história. Mandando Ver é o segundo arco das histórias de The Boys, o primeiro arco desse volume 2. E por mais impactante que o primeiro tenha sido, essa sequência até que pode ser considerada bem suave. A narrativa melhorou bastante com relação ao volume anterior, a arte é a mesma, mas o roteiro, que nunca foi tão forte assim, aqui é meio fraco e arrastado. Existem dois pontos positivos para mim nesse arco em específico. Primeiro é a quantidade de referências, já que basicamente os personagens aqui são alegorias ao Batman, Robin e Asa Noturna. Tanto que a própria história se desenvolve num modo de detetive, resolvendo um caso. E isso vai acentuando os padrões da série de quadrinhos, que é recheada dessas sátiras e referências. O segundo ponto é a crítica social feita nessa história. Aqui tem muitos diálogos e atitudes que mostram como é a abordagem de algumas pessoas com relação aos homossexuais em geral. Onde um personagem diz que não tem preconceito, mas se sente desconfortável perto de gays. Enquanto o outro, que usa palavras baixas para se referir à comunidade LGBT, é quem não se incomoda em nada com a sexualidade alheia. Mas o quadrinho não te diz que um é certo ou errado, ele apenas demonstra atitudes, trazendo isso à tona sem justificar nada, deixando tudo isso para o próprio leitor. Então, por mais que seja um quadrinho cheio de violência e cheio de indecências, ainda traz uma mensagem, pelo menos nesse arco. Mas como essa é só a primeira parte do volume 2 ainda, tem muita história pela frente. E isso é história para outro vídeo. Então é isso, o quadrinho é lançado aqui no Brasil pela Devir e se ainda estiver disponível para venda vai ter o link aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.